Bora lá. Quem está nessa primeira viagem? Barnabé e Saulo, né? Estão junto com Paulo. São chamados para uma grande obra. Eu quero falar aqui, no capítulo de número 7, vai falar sobre Sérgio Paulo, um varão prudente, inteligente, letrado, mas que foi enganado por Bar Jesus, Elimas, né? Cadê? Elimas, o encantador, né? É aqui que é a história de Bar Jesus? Sim, vamos lá, vou começar do 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes um Elimas, o encantador, e procurava apartá-los da fé. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse: Ó, filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo de toda a justiça, não cessa de perturbar os retos do Senhor? Eis aí agora, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Aleluia! Quero falar sobre duas coisas na leitura dessa palavra aqui, tá? Muito importantes também. Primeira coisa que eu quero falar na leitura dessa palavra, Bar Jesus, né? Que significa filho de Jesus. Eu anotei aqui. É aquele que impede que chegue o evangelho genuíno, que chegue a verdade, né? Eu anotei aqui uma frase que diz assim: há homens que buscam sabedorias em meras palavras, mas a verdadeira palavra só há na boca dos que estão cheios de Deus, né? O procônsul, né, Sérgio, talvez ele era muito letrado, mas a verdade, a palavra da verdade impactante, louvado seja o nome do Senhor, só poderia sair dos lábios de Paulo e todos que estavam cheios do Espírito Santo, e por isso a gente busca ser cheio do Espírito Santo, para poder, cheio do Espírito Santo, a gente combater, né, essas heresias. A primeira coisa que eu quero falar aqui. Então Deus desmascara ele estava na escuridão, e ele, um que era chamado, né, um pseudônimo, filho de Jesus, Paulo desmascara e fala: tu é filho do diabo. Ele mostra a verdade. Então quando estamos na banda subcantará, isso Deus está me dando agora, cheios do Espírito de Deus, Deus desmascara os outros espíritos, os demônios, as influências. Quando você estiver a banda subcantará, jovens, buscando o Senhor e cheio de Deus, quando chegar aquela amizade que vai falar assim: ai, vamos ali, não tem nada a ver não, ai, toma um pouquinho dessa bebida, ai, faz um pouquinho disso aqui errado, ah, não tem nada a ver não. Quando estamos cheios na banda subcantarás do Espírito de Deus, o Espírito testifica que aquilo não provém do Senhor, e que aquele filho não é de Deus, mas do diabo, do engano, da escuridão, da mentira, da promiscuidade, que vai nos levar para as trevas, para o inferno. E a gente fala: apartai-vos de mim, ou a gente passa a se desvencilhar daquela amizade e buscar as amizades boas que Jesus quer pra gente. Primeira lição nessa passagem que a gente já começa a aprender. Segunda lição que eu quero falar aqui, que eu achei interessante, fiquei prega nisso aqui. No 7, o finalzinho diz assim: procuravam muito ouvir a palavra de Deus, né? O procônsul Sérgio procurava ouvir a palavra de Deus. E no 12, ele vai encerrar que ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então a verdadeira doutrina do Senhor é a sua palavra. A verdadeira doutrina do Senhor não é se o meu brinquinho é pequeno ou é grande, se a minha blusa é de alcinha ou não é, se eu uso calça ou saia. A verdadeira doutrina está na palavra do Senhor, andando em retidão, dando testemunho do Senhor. Quando Paulo olha para aquele encantador, e na autoridade da banda subcantarás do Espírito, Paulo dá ordem, chama de filho do diabo e profetiza que ele deveria ficar um tempo na escuridão, talvez para ele poder entender isso tudo e virar um filho de Jesus de verdade, né? Quando é entendido isso, entende-se que Paulo, ele mesmo diz que ele era uma carta lida, ou seja, ele era um testemunho. A verdadeira doutrina é a palavra de Deus. Não são costumes, não são meras roupagens ou estilos de vida ou estilos de denominações diferentes.